Olá, a aula de hoje é sobre testes diagnósticos e a relação com o quadro clínico de Covid. Vou começar essa aula com 4 perguntas. A primeira, qual o melhor momento para a coleta de PCR e quais os locais principais para essa coleta? A segunda pergunta, quando dosar as imunoglobulinas N e G e o que esperar para haver cura? A terceira, é um pouco mais difícil de responder, quando é possível liberar do isolamento com segurança após a infecção? E a última, quando a pessoa já melhorou dos sintomas, ainda está transmitindo a doença? Para isso, eu vou gravar uma aula que vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte eu vou falar sobre os testes diagnósticos. E a segunda, eu vou comentar sobre o quadro clínico e exatamente em que momento que eu vou fazê-los. Vamos lá? Os alvos dos testes diagnósticos atualmente, eles se baseiam no material genético do vírus, do SARS-CoV-2, e nos anticorpos produzidos contra esse vírus. O material genético ele é analisado através da PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que no caso do SARS-CoV-2, que é o RNA vírus, vai ter uma enzima chamada transcriptase reversa. Em relação aos anticorpos, a gente tem a dosagem através das sorologias convencionais, ELISA, imunofluorescência e até a quimiluminescência, mas também tem alguns testes rápidos que veem não só os anticorpos, os antígenos. A cultura de células do vírus seria interessante, a gente poderia observar o efeito citopático do vírus. Só que hoje é muito perigoso a gente analisar isso, mesmo no laboratório. Caso haja um acidente, isso poderia disseminar e ter consequências danosas. Esse slide vem para mostrar que em 1º de abril, como está sendo mostrado aqui, nós tínhamos alguns testes. Hoje, já dobramos o número de testes autorizados pela Anvisa. Vocês podem acessar o site da Anvisa com esse aspecto aqui do coronavírus Covid-19 e aí vocês vão ter um PDF de acurácia dos testes diagnósticos registrados para Covid. A gente tem testes sorológicos, entre estes testes rápidos, a PCR, aqui nós só temos 3, mas tem muito mais, e os de antígeno, como eu falei, haviam 2 testes só aprovados. Vamos seguir? Para entender o teste diagnóstico, a gente precisa compreender a morfologia do vírus. O vírus tem um RNA no seu interior, que é o material genético, mas também tem algumas proteínas, como a proteína do núcleo capsídeo, que é analisada, essa proteína N aqui, que é analisada também na PCR. Tem a proteína do envelope, que é essa região vermelha, que circunda o material genético, chamada de proteína E, e diversas outras que são analisadas dependendo do protocolo. Temos diversos protocolos no mundo. Temos o Charité, protocolo na China, protocolo nos Estados Unidos. Além disso, nós temos a glicoproteína spike, que é a proteína principal de entrada do vírus nas células humanas e que dá o nome do coronavírus, porque dá esse aspecto de coroa, essas proteínas em espícula. Agora que a gente já conhece quais são as principais proteínas e materiais genéticos que são analisados na PCR, no material genético colhido vai ter material humano e o material do vírus. A gente coloca um prime que tem uma homologia com o RNA viral. A partir desse prime que analisa e codifica, começa a sintetizar DNA. Então, a gente tem uma formação híbrida de DNA e RNA. A partir desse momento, a gente começa a amplificar o DNA que foi codificado. Quanto maior o número de amplificações necessárias para eu detectar o vírus, é sinal que a carga viral é baixa. Por exemplo, se eu preciso realizar dezenas de amplificações para detectar esse vírus, a carga viral dele vai ser bem baixinha. É preciso também ter a noção de que vários testes foram negativos em quadros clínicos extremamente compatíveis. A negativação da PCR pode ser por 2 motivos. Um, porque foi colhida no momento errado. E o outro, porque foi colhida de maneira errada. A PCR, apesar de ser um exame muito sensível e específico, a gente tem que ter muito cuidado. Ela é colhida através de um suave, em que a haste daquele cotonete que é colocado na narina tem que ter um material e um comprimento adequado. Além disso, com o acondicionamento, o meio em que você vai colocar
esse material é importante, não serve aquele swab tradicional feito no hospital. Também tem que ter um transporte rápido, uma temperatura adequada. Por tudo isso, a gente acaba diminuindo a capacidade de detecção do teste da PCR. Muito bem, já sabendo que a PCR é um teste muito bom e vocês sabem que vários resultados negativos estão sendo difundidos em pacientes com quadro compatível, por que está acontecendo isso? Além da fase pré-analítica, a gente tem alguns problemas na coleta do material. Primeiro, a gente deve seguir exatamente os protocolos internos. Nós temos mais de 10 tipos de laboratórios de protocolos. Era feito 2 swabs nasofaríngeos e 1 orofaríngeo. Agora, basta um nasofaríngeo e 1 orofaríngeo. Isso porque o orofaríngeo ele é um método complementar. Vai ter lá misturado material genético humano, material genético do vírus. A gente tem isso como controle do gene endógeno. Tem que ser uma amostra representativa. Muito bem, nas fezes e no sangue, a positividade é baixa. Nas fezes, isso é um pouco mais prolongado, ou seja, um curso da doença um pouco mais à frente. Na urina, praticamente não tem excreção viral. O local do swab melhor é o nasofaríngeo, especialmente na fase precoce da primeira semana. O orofaríngeo, como eu falei, é complementar. E caso o paciente tenha sintomas respiratórios do tipo tosse, produção de escarro, especialmente se na segunda semana ele começa a piorar o quadro clínico, existe uma grande chance da PCR vir positiva, porque esse paciente vai estar eliminando mais vírus pela via respiratória inferior. Quais são esses métodos? A produção de escarro normal, aspirado traqueal e por broncoscopia fazer um lavado broncoalveolar. Num segundo momento, a gente pode lançar a mão de exames um pouco mais acurados, de locais um pouco mais apurados. A PCR ela é muito útil nesse sentido. Qual seria a sensibilidade clínica e especificidade clínica? Não é aquilo que está sendo dado no laboratório, realmente é mais baixa. Por alguns erros, por algumas falhas, mas também porque a gente ainda não conhece muito bem essa doença. A sensibilidade clínica está estimada em torno de 60% a 65%, e a especificidade é bem alta. Mas decorrente dessa sensibilidade clínica mais baixa, o meu valor preditivo negativo do teste ele é baixo, muito baixo. O que quer dizer que quando a PCR vem negativa, eu não posso afirmar que esse paciente não tem Covid-19. Falando de outra maneira, PCR negativa com quadro clínico compatível, radiológico, laboratorial, insista, repita essa PCR. Seguindo nos alvos dos testes diagnósticos, eu tenho os anticorpos. A sorologia convencional é a mais utilizada, é a mais difundida. Eu tenho a ELISA, imunofluorescência e essa sigla aqui, que é a quimiluminescência. E prioritariamente eu detecto IgM e IgG na maioria dos testes, mas hoje nós temos a IgA, que é um marcador precoce, é uma imunoglobulina precoce, especialmente nos vírus respiratórios. Observado que a positividade da IgA é ainda melhor do que a IgM, especialmente na quimiluminescência. Vamos dar uma olhada como é feito o teste rápido. O teste rápido ele pode ser feito tanto para anticorpo quanto para antígeno, mas a maioria dos testes validados são de anticorpos. Vamos ver como é feito isso. O ensaio ele é por imunocromatografia. Vocês já devem ter lido sobre point of care por lateral flow, ou seja, é um imunoensaio com fluxo lateral. A gente pega uma amostra de sangue, coloca nessa lâmina e aqui tem um material de nitrocelulose. Esse material vai correr por capilaridade, vai passar o controle e aqui ele vai encontrar barreiras. Se houver anticorpo, nessas barreiras existe também um anticorpo contra a IgM e um anticorpo contra a IgG. Se o sangue do paciente apresentar IgM ou IgG, vai se anexar a essas barreiras. A sensibilidade desses testes ela não é tão boa assim quanto o que é dito no laboratório. Existem vários falsos negativos e vários falsos positivos. O que a gente pode perceber é que outros vírus respiratórios, como adenovírus, vírus sincicial respiratório, até mesmo influenza, podem dar positivo nesse teste, gerando um falso positivo. A sensibilidade também não é tão boa.
como é a interpretação desse teste. Então, eu tenho aqui a primeira linha, que é o controle. Quando eu jogo o material, né, o sangue do doente, ele vai correr, passou direto pela IgG, caiu aqui na IgM. Então, esse paciente deve estar na fase aguda. Já esse outro paciente que veio com um anticorpo IgG positivo, vai ter uma barreira em que vão se anexar esses anticorpos, marcando essa linha. Nesse caso aqui já é uma fase de convalescência. Ou a gente tem uma fase intermediária com IgM e IgG positivo. Chegando no ELISA, que é o teste mais convencional, mais difundido, com uma sensibilidade e uma especificidade melhor, nós temos aqui um material em que existe o vírus, que é o SARS-CoV-2, e aqui uma gota de sangue do nosso doente. O nosso doente, a gente espera que tenha um anticorpo, então aqui está sinalizado com anticorpo contra o SARS-CoV-2. Quando houver a agregação do anticorpo com o antígeno, é lavado esse material, existe a produção de um meio em que existem anticorpos contra IgM e contra IgG, como foi dito aqui. E aí, nesses anticorpos, vai haver uma agregação de segunda camada. Ou seja, o anticorpo contra IgM vai se anexar ao anticorpo do doente. Então, eu vou ter um anti-IgG ou anti-IgM. Posso colocar uma molécula incolor. Quando ela se agrega a esses anticorpos, ela faz uma reação e muda de cor. O meio vai mudar de cor e eu vou perceber isso na espectrofotometria. Agora, se eu fizer todas essas etapas e não houver anticorpo no sangue do doente, não haverá uma segunda camada, ou seja, o anti-IgM e o anti-IgG não vai se anexar, e essa molécula incolor, ela não vai se agregar, não vai fazer a reação e, portanto, não vai mudar de cor, o que será um exame negativo. Então, aqui, nesse frasco, eu tenho um exame positivo, COVID, e nesse frasco, um exame negativo. Entenderam? É um slide em que eu tenho alguns laboratórios mostrando a variabilidade da sensibilidade dos testes sorológicos. Apesar da acurácia ser boa, existe uma grande variabilidade, variando de sensibilidade de 45% até 100%, mas em média eu tenho uma sensibilidade em torno de 85%, que já é bem melhor do que o teste rápido e bem melhor do que a sensibilidade clínica da PCR. A especificidade é muito alta também. Muito bem, vamos agora para a última etapa, conhecimento do quadro clínico em relação a esses exames. E aí, na próxima aula, eu vou falar exatamente desse ponto.